Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastros. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Professoral, charmoso, elegante ou apenas um ministro bem taxante. Na história de hoje, falaremos sobre o ex-ministro, cujo nome passou a ser conhecido nos últimos anos com o sinônimo de imposto e de meme. No programa de hoje, ministro taxado. Adeus, ministro. Boa viagem, viu? Muito obrigado por nada. Há muitos e muitos anos, o brasileiro já não vê vantagem em pagar os seus impostos. O imposto que costumava ser visto como bom, desde que não fosse desviado para a corrupção, desde que ele fosse para o social, foi cada vez mais sendo considerado intrinsecamente ruim por bilhões de brasileirinhos. A taxação contínua, os impostos que nascem a cada semana, deixam o nosso povo com seu espírito cada vez mais sorubático, ao se sentir eternamente cercado de impostos que vêm e voltam de maneira deslocada. Eu me lembro muito bem da luta que o Brasil viveu ali em 2007, antes do gigante acordar, para acabar com a tal da CPMF, né? Que era aquele imposto que cobrava imposto em cima do imposto que estava em cima de outro imposto. Conseguimos acabar com aquilo ali, mas daí veio a nossa presidenta Dilma, em 2015, ali prestes a ser empichada, e tentou voltar com aquele aranzel, né? Não conseguiu. Daí, chegamos ali em 2019 e veio quem? Paulo Guedes, meu amigo, nosso acadêmico de Milton Friedman, formado na escola de Chicago, e ele tenta criar uma outra parada parecida. Não pagarei mais imposto. Nem conta de lixo, eu jogarei fora, eu jogarei no lixo. A resposta, até dos bolsonaristas, foi dura e ele acabou ali voltando para trás, né? Se até o Paulo Guedes tinha os seus vacilos, o brasileiro está completamente pinóia sob os olhos do ex-ministro taxado. Combustíveis, bets, brusinhas, nada esteve seguro. Tudo que tínhamos parecia estar a um passo de ser taxado. Alguns querem mais impostos, desde que não sejam para eles, mas para os tais bilionários, este lugar geométrico de opressão econômica. E há outros que defendem o fim dos impostos. Neste debate, eu não vou mentir, sou a favor de alguns impostos, tá entendendo? Dizem que aí o governo tem que taxar o cigarro e a bebida para desincentivar os hábitos deletérios. Eu discordo, mas eu apoio que o governo taxe cada vez mais quem me oferecer qualquer trabalho, meu amigo. Começando por esse aqui. Vou passar a lei Rasta de incentivo ao descanso e desincentivo aos artistas. A gente quer menos trabalho para os arteiros, músicos e presepeiros. Faz o Bolsa Artista, né? Em lugar de Bolsa Artista é com Bolsa Família, e aí você nunca mais tem que ver um filme nacional quando você está querendo assistir Os Vingadores. Não sei o que é pior, né? Assistir Os Vingadores ou um filme nacional. Infelizmente, ao invés de taxar os outros para incentivar o meu descanso, taxado preferiu ficar taxando meu rico dinheirinho por impostos, seguir mais impostos, uma chuva de impostos que deixaram o brasileiro estupefado, feito um corno ali, reincidente e manso, sem esperança de que um dia o chifre vai terminar. Para quem não sabe, o ministro taxado, num passado distante, era conhecido por um nome que poucos ainda conseguem lembrar: Haddad. Ele foi ali prefeito de São Paulo. Foi ali que ele deu seus primeiros sinais do que se tornaria depois. Muito planejamento, muita canetada, muita bicicleta, muita ciclovia e pouca paciência com a realidade. O paulistano agradeceu o experimentamento e despachou ele de volta para casa no primeiro turno, né, meu amigo, da eleição seguinte. O maluco conseguiu perder por calcinha na bundinha. Veio em 2018, ele virou candidato à presidência, passou meses ali pagando pedágio na cadeia em Curitiba e terminou perdendo a eleição. Se ele conseguisse taxar uns votos para ele, meu amigo, aí daria bilhão. Neste momento em que agora o ex-ministro taxado deixa o ministério, ele fica marcado
como um ministro que gostava de imposto, né? Mas o seu grande sucesso foi ter usado estratagemas e artimanhas sofisticadas para alcançar os seus objetivos. Taxade teve o seu método ali, fatiou, entrou com estratégia. Qual que era a estratégia? Quando o ministro queria soltar uma das suas bombas taxantes, ele joga de cara uma versão daquela ali, de causar uma indignação severa na nossa extrema zureta, que é rapidamente tomada pelo entusiasmo da revolta e passa a xingar muito no Twitter. Daí o governo se faz de derrotado, dá aquele passinho para trás, veste uma sandália da humildade e muda o nome e a embalagem da ideia, e aí reapresenta uma nova versão com áreas de proposta mais moderada e madura. E aí o pacote de 20 impostos vira um pacotinho ali de 7 impostos, que era o que ele queria em primeiro lugar. O truque funciona, né, meu irmão? Depois desse aranzel, desse mafuá, dessa gritaria, chega ali a quarta-feira de cinzas e qualquer coisa menor do que uma suruba em praça pública já será vista como a mais pura castidade. A galera já gastou toda a energia e toda a indignação, né? E aí volta aquela mesma medida, só que vestida de moderada, e aí a oposição aceita porque já está satisfeita com o entusiasmo precoce e com a sensação de ter derrotado o governo. É por isso que eu não me empolgo com nada da política, né, meu irmão? É toda uma delonga, meu irmão, todo entusiasmo para mais uma derrota. E se você discordar de mim, pense nos últimos 15 anos, não precisa nem ir ali pro Marechal Deodoro da Fonseca, pense só nos últimos 15 anos da nossa política. Para provar a nossa tese sobre como o taxado operava, eu tenho dados da ciência e da tecnologia. De tecnologia avançada? Por exemplo, a gente tem o caso da folha de pagamento, né? Ali no fim de 2023, taxado tentou o quê? Tentou remunerar tudo de uma vez só. Aí, meu irmão, tomou uma gritaria, recuou, recalibrou e mandou de volta na forma de uma reoneração gradual. Aí em 2024, a desoneração foi mantida, mas em 2025 começou a volta do imposto ali com 5% sobre a folha. Aí em 2026 vai subir para 10%, e em 2027, 20%. Irmão, por 20%, Minas Gerais quase tocou fogo no Brasil. Na prática, o desconto para contratar vai sendo retirado aos poucos ali, até a folha voltar a ser tributada normalmente. Em 2024, a gente teve o caso do PERSE, que era um programa de alívio fiscal criado para ajudar o setor de eventos logo no pós-pandemia. Primeiro, Taxado tentou taxachinar o benefício da noite para o dia. Daí, ele tomou a outra gritaria, saiu de cena e voltou com mais uma versão, mais pocket dessa vez, né? Manteve o nome do programa, mas cortou setores e preparou o fim prático do benefício em abril de 2025. É muito amor e muita empatia pelo nosso dinheirinho. Nós tivemos também o caso do IOF, e que a gritaria só serviu aí para a galera perceber que se o povo trava na frente, o governo sempre encontra uma passagem por trás, na nossa bunda. Mas o caso mais clássico, obviamente, foi o das brusinhas, né, e das maquilagens das raparigas. Ali pegou no eleitorado, não é mesmo? Esse aí foi muita falcatrua, amigo. Foi muito veja bem, não é bem assim. Foi muita dona canja dizendo que o taxado não ia taxar ninguém. Afinal, quem ia pagar o imposto eram apenas as empresas, enganando o próprio eleitorado, forjado na escola Nicarágua de Economia, né? No fim, terminou sendo o rolê de sempre, né? Após muitos dibres, o nosso taxadinho paulista acertou essa cobrança de imposto no ângulo e as companhias internacionais de até $50 passaram a pagar 20% de imposto de lacração. Fizestes o L hoje? Claramente, taxado não entende da economia. Se entendesse, saberia que tem uma lei básica da economia que é: não se taxam maquilagem, brusinha, mini saia, shortinho e todos os objetos que facilitam a Tinderela, acasalar com o gado demais. A gente tá precisando de mais crianças nesse país, né, seu taxado? Sem as crianças, não vai ter o bônus demográfico do futuro. Você vai taxar quem, seu taxado? Quem é que vai oferecer ao nosso país aquela mão de obra barata e abundante para aquele pum na nossa economia, ministro? Ministro, quer taxar um negócio? Taxa anticoncepcional e camisinha. Aí a gente enche esse Brasil de bezerrinho antes que a gente tenha mais aposentado do que gente trabalhando nesse país, né? É isso aí, Brasil, rumo ao Hexa! Bom, mas já que a gente tá aqui esse episódio inteiro falando sobre o ex-ministro Taxade, precisamos abrir um parêntese e falar sobre os membros do Taxade, que nos últimos 4 anos contribuíram mais que a Lei Rouanet para o desenvolvimento da nossa cultura. Taxade cometeu um grave erro, né? Quando achou que ele poderia mexer nas comprinhas da Shein e passar ileso. Não passou, né? Julho de 2024 foi um momento épico. Os membros do Taxade geraram 1,2 bilhões de impressões em apenas 4 dias de rede social. É muito dado para as empresas.
Foram quase 500 mil publicações com memes do nosso ministro. Precisamos nos orgulhar, né? Se a esquerda faz os melhores botecos, pagodes e biritas, nós produzimos os melhores memes deste país. Foi tanto meme em um espaço de tempo tão curto que a situação fez com que a assessoria de imprensa do governo tivesse que se pronunciar através de análises sobre como a produção em larga escala de deboche e burla pareciam ser algo tramado, arquitetado. Porque os memes eram muito bem feitos e profissionais. Isso aqui é uma coisa profissional. Lógico. Né? Tem até algumas fontes do governo falando tem dinheiro investido, assim, tem gente investindo nisso aqui. Neste caso, a quantidade de peças produzidas e distribuídas, né, postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou, é uma coisa profissional. Ainda não descobriram para que é que serve o telefone, a não ser para dar match no Grindr ali com o ursinho de estimação. Parabéns aí, viu, galera? Grandes produções. A mágoa foi tanta que os jornalistas começaram a clamar por regulamentação, que em javanês quer dizer a minha na tua mão. Eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso. Meme de esquerda, meu irmão, é chamar o Biruliro de bozo e genocida, né? A gente criou o Zero Taxão, Agostinho Taxara, socando imposto adoidado, taxa tudo por dinheiro. Meme de esquerda é hashtag Helenão. Ninguém solta a mão de ninguém. Pô, meu irmão, é meme de direita, é Joaquim Teixeira. Vocês nunca vão conseguir ganhar do Joaquim Teixeira. É game over. Drop the mic. Falta a esquerda o quê? A alegria. Sem alegria não há memes, né? É só ver o que era o Greg News durante todo o governo Bolsonaro, né? Todos os episódios eram sobre projeto de lei e fofoca política, né? O maluco não conseguia passar 5 minutos sem falar em Bolsonaro. Daí acabou o governo Bolsonaro e acabou o programa junto. Já não tinha propósito de existir. Enquanto isso, estamos aqui no 4º ano de governo do PT. Eu não lembro quando foi a última vez que eu falei em Lula, né? Não posso reclamar. Nesses anos de PT, eu me ocupei de fazer episódio de quê? Caverna do Dragão, Cavaleiro do Zodíaco, Renato Gaúcho, André Matos, Elomar Figueira Melo. Assim o Gregório fingia fazer humor para falar de política, aqui a gente finge que vai falar de política para falar sobre as coisas belas da vida. Mas a verdade é que talvez o ex-ministro Tachad tenha sido injustiçado pelo meme, né? Ele taxou e ganhou a fama de que ele gosta de taxar, mas mesmo se ele odiasse os impostos, tendo sido ministro da Fazenda, no governo do PT ele precisaria taxar para cumprir pelo menos algumas promessas bola de gordura das eleições passadas. Mas nem todas foram cumpridas. Aquela grande falcatrua de prometer isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$5 mil, feita durante a corrida presidencial de 2022, só está se concretizando agora, meu amigo, em 2026, ano de quê? De novas eleições, né? Foram 500 anos de extrema direita no Brasil, agora a gente precisa de 500 anos de esquerda, né, meu irmão? Não tem cu que aguente, amigo. É uma engambelação de primeiríssima linha. E esse papo de taxar os ricos, né? Alguém acredita nessa merda, meu irmão? Porra, Lula teve 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tá aí Dilma, ó. Um em 2011, 12, 13, 14 e mais 2015 e parte de 2016 e porra, não taxou os super ricos em 14 anos e ainda deu recorde de lucro para os banqueiros. Conta outra, né, meu irmão? O esquerdista vai ali, não, se você não é bilionário, não precisa se preocupar. Não sou bilionário não, tô aqui todo fodido, meu irmão. Nem emiti uma porra da nota fiscal, consigo mais, por causa dessas novas regras de imposto, meu irmão. Eu assino aquela merda daquela que tipo, a única coisa para que serve aquela porra é para emitir uma nota fiscal. Nem isso mais serve. Para que eu pago essa merda dessa hein? Ao meu ver, o Lula enrolou o brasileiro 3 vezes e voltou sempre com a mesma conversa fiada, né? Inclusive, política e cultura são histórias que se contam em muitas camadas e não se faz também sem retrospectiva. É por isso que eu recomendo que você assista Déjà Vu. Banda Déjà Vu. Déjà Vu, o documentário que está na plataforma da Brasil Paralelo, para rebobinar aí na sua cabecinha como foi o governo Lula. Tem também o documentário Direita no Brasil e o grande sucesso que emplacou um nome em todo o país, Teatro das Tesouras, mostrando como o PT e o PSDB formaram uma boa dupla ao longo dos anos. Isso e muito mais. É só mirar aqui no nosso QR Code. Tá entendendo? Vai! Bom, mas como cortar gasto de verdade é politicamente penoso, estou taxado o quê? Criar imposto pro pobre mesmo. Tá tudo certo, né? Tem que ser desse jeito mesmo. Tu não vai conseguir taxar os ricos, meu irmão. A real é essa. Todo mundo sabe que imposto para milionário só serve pro rico pegar o dinheiro dele e levar para outro país junto dele.
Então taxa o pobre aí mesmo e essa classe média otária, né, meu irmão? É muito mais fácil. Vai ver esses países que enchem o cu de direito social. É tudo taxação regressiva, meu amigo. Infelizmente, a prática de o que não passa pela frente, a gente passa pela bunda, é uma prática que vai muito além da economia e se tornou um método geral dos governos, dos poderes da república. Eu queria que esse pessoal aí, ó, que aparece no carnaval, o cartazinho não é não, salve as baleias, enchendo o cu de glitter, né? Que vai depois pro mar, onde as pessoas cagam, encher as vias aéreas da tartaruga, que já não tem mais nem o canudo de plástico para cheirar o pó dela. Eu queria que você aí, tá entendendo, que sai, não é não, não é não, defendesse o não é não da minha bunda também. É ou não é? Né? Desde que a proibição das armas foi derrotada ali no referendo de 2005, a nossa elite descobriu que não tem quase nada que ela queira que agrade o grande público e ela passou a operar cada vez mais no modo, não é assim, eu toco a voz e quero mais é que se foda. Em 2023, meu irmão, passaram o ano inteiro tentando empurrar a tal da PL das fake news. Aí a coisa travou, teve uma resistência ali, a votação foi adiada e parecia que o quê? Que o enterro estava feito, né? Aí em agosto de 2025, Lula votou dizendo que uma nova proposta para regular as redes estava pronta para ser mandada ao Congresso. Nós tivemos também o caso do Pix, né? Das fintechs e da e-financeira. Em janeiro de 2025, o povo chiou ali, aí o governo teve que dar mais aquela recuada e disse que só queria transparência, né? Só queria combater o crime, o creme. Pô, meu irmão, tanto carioca solto ali pela rua do Rio, tu vai me dizer que precisa de uma lei nova para combater crime? Era só passar com o camurão ali na rua do Rio de Janeiro recolhendo geral. Mas aí eles recuaram e 8 meses depois, em agosto, a Receita Federal voltou aí com a Instrução Normativa 2278 e meteu as fintechs e as instituições de pagamento nas mesmas obrigações de informação dos bancos. Para driblar o tal do não é não, bastou ali uma norma técnica. E por aí vai, né, meu irmão? De imposto em imposto, de não é sim e de taxado em taxado, o povo se sente cada vez menos representado, sente que a sua participação é apenas concedida ali por uma elite e apenas na medida em que sirva de validação aos projetos dessa mesma elite, mas nunca para a limitação de muitas bigodagens. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para o ITBI. Maldito e desgraçado ITBI. Você sabe o que é ITBI? O que é o ITBI? Onde vive? O que come? Como se reproduz? Bom, o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Ele vive na sua prefeitura. Ele come o quê? O seu rico dinheirinho. E ele se reproduz com a fórmula mais pura da bigodagem, de acordo com a vontade da prefeitura. Imagine aí que você é o Jurandir Médio, né? Você sonha ali em ter a sua família com a Doroteia numa casa própria, passa ali a vida inteira juntando dinheiro, dá entrada, financia aquela pobreza, né? Assina contrato, escolhe piso, escolhe até o lugar onde vai colocar o sofá, onde é que vai botar a capinha de cobrir o sofá, e a capinha da capinha de cobrir o sofá. Aí, finalmente chega o momento de dizer, essa casa é minha. Aí aparece quem? O Estado ali. E ele diz, calma lá, campeão. Pensou que aonde? Apesar de sua casa, ela é um pouquinho nossa também. Aí o sangue ferve, meu amigo. O maluco já tá ali com a cara toda pitada e azul, gritando liberdade, como se ele fosse ali o Mel Gibson no Coração Valente. E a gente não tá falando aqui de um valor simbólico, né? De uma taxinha protocolar. Ele tá falando em alguns pontos percentuais em cima do valor do imóvel cobrado no exato momento em que você está mais vulnerável financeiramente. Depois de já ter dado tudo o que você tem para comprar uma porra de uma casa que você vai ter que encher de muro, colocar aquelas porra daqueles negocinhos, aqueles pregos que fica assim, vai ter que comprar uma porra do fila brasileiro para proteger aquela merda daquela casa, fica aqui uns toletes de bosta desse tamanho. E aí você tem que comprar o quê? Você tem que comprar basicamente um carro pro governo. É o preço ali de um opalão que você podia levar ali a gata para dar um rolê. E o melhor de tudo, você não está comprando esse imóvel do Estado, né? O Estado não construiu porra nenhuma. O Estado não financiou, ele não reformou, ele não carregou uma merda de um tijolo sequer. Ele apenas aparece ali no cartório como aquele primo distante que nunca ajudou em porra nenhuma, mas que chega ali na festa perguntando onde é que tá a parte dele, né? Aí você se pergunta, tá, mas que taxa é essa, né? Agora que eu já sei que eu serei enrabado, qual que é o tamanho do bezetacil? Quem decide
É a mesma prefeitura que apareceu agora. E se você não pagar, a casa continua não sendo sua. Porque no Brasil a propriedade, né, meu irmão? Ela não se transfere com um contrato, nem com dinheiro, nem com o suor da sua testa. Ela se transfere com a autorização, com a taxa do eu sei. É a porra do cartório. E é por isso que esse imposto maldito e desgraçado merece o troféu bigodagem. Rasta, como depender só de Deus? Vivendo ao Deus dará, como diria o nosso famoso Huawei. Não pagarei conta de lixo, conta de luz e nem imposto. Se cortar minha luz, faço bucha de corda. Se cortar minha luz, de novo, eu faço fogueira dentro da minha casa. Agora eu vou viver a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Rasta, por que você é ateu de ateus? Eu não acredito neles. Rasta, como sair da tibieza? Procure um problema para chamar de seu. Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.